Meus irmãos, antes da ministração da palavra, eu não posso deixar passar em branco o fato de que ontem nossa querida irmã Mariquita completou 99 anos. Fique em pé, irmã, por favor. Olha ali, ó. (99 anos). Pensa bem, chegar a 99 anos lúcida, emocionante, né? Você que está me ouvindo pela internet, uma querida ovelha, irmã Mariquita, 99 anos. Uma mulher temente a Deus, de uma lucidez extraordinária, talvez mais lúcida do que eu, que tenho 66. E esse é um momento que a gente pode deixar passar em branco. Quero orar pela vida da irmã e dizer que tenho o privilégio de lhe pastorear já por alguns anos. Na época em que a ação social estava funcionando, ativa, trabalhando aqui na ação social, servindo lá na cozinha, é uma inspiração. Louvado seja Deus por sua vida, irmã querida. Vamos orar por ela, irmãos. Nosso Deus, querido Pai, muito obrigado por essa vida tão preciosa, nossa querida irmã Mariquita, que ontem completou, Senhor, 99 anos de idade. Serva fiel, comprometida com o Senhor, uma vida que no seu jeito simples nos inspira. E eu oro para que o Senhor continue abençoando a tua serva poderosamente. E agora que vamos compartilhar a tua palavra, Deus, eu peço ao Senhor que me faça a boca do Senhor. O vaso é limitado, é frágil, mas eu quero, Pai, colocar o meu coração diante do teu trono, pedindo que o Senhor, através da palavra, fale ao coração de tantos que aqui estão e daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Oramos em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo de número 16. O tema da nossa reflexão é o seguinte: como Deus escolhe e usa uma pessoa. E eu estava lendo sobre a experiência de Davi e tive a minha atenção chamada, desafiada para esse momento na vida de Davi, quando temos aqui o nascimento, berço do segundo rei de Israel. 1 Samuel 16, versos 1 a 13, nos dizem assim: Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita. Dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Ouvindo-o, Saul me matará. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez Samuel o que dissera ao Senhor. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram:
é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou, certamente está perante o Senhor o seu ungido, porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel, manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Que coisa linda agora, irmãos. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, é este mesmo. Assim tomou Samuel vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Como Deus escolhe e usa uma pessoa? Quero estabelecer alguns pressupostos. Em primeiro lugar, que a vocação natural do crente é para ser usado. É concomitante ao novo nascimento. A pessoa se converte e na conversão ela já recebe o comissionamento de ser usada por Deus. Por exemplo, a mulher samaritana, logo depois do seu encontro com Jesus, João capítulo 4, verso de número 39, nos diz que ela saiu logo depois de ter tido um encontro extraordinário com Jesus e foi falando para todo mundo o que havia acontecido na sua vida. Outro exemplo é o ex-endemoniado, que está lá em Marcos capítulo 5, logo após ter sido liberto de uma legião de demônios. Aquele homem volta para casa e diz a Bíblia que ele sai propagando, falando para todas as pessoas o que havia acontecido com ele. Poderia citar o leproso de Marcos capítulo 1. Pregamos sobre isso no domingo passado. Ele ficou curado. O Senhor Jesus estendeu a mão, tocou nele e ele ficou curado. E como é natural essa vocação de ser usado no coração do verdadeiro crente, ele saiu divulgando para todo mundo o que havia acontecido com ele. Esse é o primeiro pressuposto. Se você é uma pessoa convertida, se você nasceu de novo, pode ser até que tenha ao longo da sua caminhada perdido fôlego, perdido fogo. Mas eu quero pedir ao Espírito Santo que revigore na sua mente, que traga à sua mente aquela paixão que você sentiu naquele início do seu novo nascimento. Você lembra disso? É vocação natural. Segundo pressuposto, além deste, é que Deus quer usar cada um de nós. Deus é soberano para escolher quem Ele quiser e usar da forma que Ele quiser.
Aqui trata-se de uma escolha para uma função específica, que era para ser rei em Israel. O chamado para ser rei é específico e o foi para Davi. Mas na Escritura nós temos um chamado que é geral, um desafio que é geral. Quando em Mateus capítulo 28, Jesus diz assim: todo poder me é dado no céu e na terra. Ele lança um desafio que não é para uma pessoa, não é para um grupo, não é para uma faixa etária, não é para uma etnia, mas para todos nós. Ide, fazei discípulos de todas as nações. É um comissionamento geral. Deus quer usar você, irmão e irmã. Compete-nos compreender como Deus escolhe e usa cada um de nós para que possamos estar no centro da vontade de Deus. Não há lugar mais confortável, não há lugar mais prazeroso, não há lugar mais empolgante, não há lugar mais fascinante para se estar do que no centro da vontade de Deus. Creia nisso. Mas há um terceiro pressuposto. Deus sempre usa aquele que quer ser usado. Sempre usa. A oração que muitas vezes fazemos sem consciência, Deus me usa. Se ela for bem entendida, você vai, logo no início, perceber situações nas quais a sua oração terá a oportunidade de ganhar materialidade. Deus sempre usa quem quer ser usado. Mas eu preciso dizer também, depois desses pressupostos, que há alguns inimigos que conspiram para que nós não sejamos usados por Deus. O primeiro deles é olhar o serviço para Deus a partir da nossa capacidade. Pessoas que se sentem tão incapazes e entendem equivocadamente que Deus não as usará por esse motivo. Deus escolhe muitas vezes pessoas frágeis para fazer coisas extraordinárias. Mas esse é o inimigo. Pessoas, por exemplo, que arrastam um complexo de inferioridade, se veem de uma forma que Deus não as vê, se veem com uma lente equivocada, embaçada, se veem com uma lente arranhada, se veem com as suas dificuldades e não percebem que a questão não tem a ver com você, mas tem a ver com quem chama. Então, esse é um inimigo. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas traumatizadas, gente que passou por tantas lutas, que permitiram ou que em cujas mentes foram criados obstáculos, traumas, e o indivíduo então se sente acuado, se sente limitado. Eu quero dizer para você que isso é um inimigo. Mas há um segundo inimigo que eu quero estabelecer nessa introdução. Não só olhar a vida a partir da nossa capacidade, mas também olhar o serviço para Deus a partir da opinião dos outros. Preste bem atenção. Quem vive criticando os outros, sempre se sentirá refém da opinião dos outros. Há pessoas que são extremamente críticas. E esse ambiente de crítica é extremamente danoso. Pense bem. Você está numa celebração e tem ao seu lado um crente novo que tem como vocação querer servir. E ele ouve esse indivíduo criticando aquele que está tentando fazer o seu melhor. Aí ele está aqui do lado, só ouvindo a crítica. Você acha que ele vai se sentir encorajado a avançar? Claro que não. Porque ele pensa assim, se está fazendo com ele, eu
De jeito nenhum, não quero ser a bola da vez. E quem tem a visão equivocada de ser usado, e tem esse inimigo refém da opinião dos outros, das duas uma coisa vai acontecer. Primeiro, pode fazer o indivíduo ávido por elogio. Se ele não for elogiado, ele desanima. Se o que ele fizer não for destacado, ele desanima. Se ele não for o solista do coral, ele desanima. Se alguém não fizer um reconhecimento público do que ele faz, ele desanima. Porque esse indivíduo está contaminado com a ideia equivocada da opinião dos outros. Fica refém de elogio. Ou então, ele fica também sensível à crítica. Há pessoas que se melindram facilmente. Não é verdade? São como verdadeiros peças de porcelana. São extremamente sensíveis à crítica. Eu não estou me referindo àquela crítica perversa que só aponta defeito. Eu estou me referindo à crítica sensata. É aquela que destaca uma situação e oferece solução. Isso é crítica honesta. O indivíduo, então, refém da opinião dos outros, ele vai ter dificuldade de ser usado. Estão comigo até aqui? Posto isto, irmãos, vamos ao texto. Como Deus escolhe e usa uma pessoa? Davi foi o segundo rei de Israel. E aqui encontramos um marco da sua unção para rei. Aqui está o berço do nascimento do rei de Israel, chamado Davi. Deus escolheu o improvável, um jovem de uma família simples, para ser rei de uma nação. Eu estava me debruçando sobre esse texto, e foi interessante que eu li de um autor, dizendo, por exemplo, que desse texto do capítulo 17, fez uma referência a Golias, que me pareceu bastante plausível, que Golias sofria de uma patologia chamada acromegalia. O indivíduo cresce, queixo quadrado, mãos grandes, pernas longas, dificuldade de andar, porque o texto diz que quando Golias olha para Davi, ele diz assim, vem até mim, Golias. Aí faz sentido, porque um homem portador da acromegalia, ele tem dificuldade de andar. Você talvez já tenha visto em algum filme, traços de acromegalia, a cabeça grande, o queixo quadrado, as mãos enormes. Eu achei muito interessante isso. Mas ele faz referência também, não só este autor, mas alguns comentaristas, de que Davi, nesse momento, tinha cerca de 15 anos. Faz sentido, porque o texto diz que ele era muito moço e também não estava no campo de batalha, não tinha idade ainda para ir para a batalha. E Deus manda Samuel à casa de Jessé, na casa daquele homem, na família de Jessé. Eu tenho me provido de um rei. Eu já escolhi. O verso 3 diz, convidarás Jessé para o sacrifício e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Gente amada, Deus quem escolhe, Deus quem comissiona. E nós vamos aprender aqui alguns elementos extraordinários sobre este chamado, que se aplica a Davi de forma específica no que respeita a rei, mas que traz ensinamento e instrução para todos nós que aqui estamos nesta manhã. Comigo até aqui? Amém? Como Deus então escolhe e usa uma pessoa?
Primeiro lugar, Deus escolhe e usa uma pessoa contra a lógica racional humana. Se não, vejamos. O texto diz, no verso 6, quando Samuel viu Eliabe, que era o primeiro filho de Jessé, que depois vai para o campo de batalha, provavelmente um moço de boa aparência, deveria ser um jovem de uma aparência impressionante, e isso foi tão forte e verdadeiro que o próprio Samuel se equivocou. Porque quando ele pôs os olhos em Eliabe, diz o texto, verso 6, ele pensou, o quê? Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Pense nisso, Samuel se equivocou. Ele viu a aparência. Ele viu na lógica humana. A lógica de Samuel era que o Senhor havia escolhido o primeiro de Jessé. Deus, no entanto, não escolhe e usa com estes critérios exteriores. E aí no versículo de número 7, o Senhor Deus disse a Samuel, o Senhor disse a Samuel, que coisa linda, irmãos, o Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isto é fascinante. Deus não usa esses critérios visuais, mas fala tão bem, é tão bonito, tem uma presença boa. Deus não se move e não escolhe por esses critérios. E isto é fascinante, irmãos, pois aponta para o fato de que qualquer pessoa, independentemente dos seus atributos exteriores, pode ser escolhido e usado por Deus. Lindo demais. Lindo demais. A lógica humana é o que se vê. Meus irmãos, irmão Richardson fazia referência aqui ao pastor, eu me emocionava ali. E disse para o Sérgio, tantas limitações. Não é um vitimismo que me impeça de avançar, não. Mas é uma consciência clara das minhas próprias limitações, e eu posso lhes dizer que isso é verdade. Porque do ponto de vista da lógica humana, eu não poderia estar aqui pregando para vocês há tantos anos. Pensa num camarada tímido, oriundo de uma família complicada, que tinha briga no almoço, briga na janta, e a sobremesa era briga, que tinha um pai alcoólatra, uma família disfuncional, uma família desajustada, e lá daquela família, Deus na sua soberania, separa um jovem complexado, limitado, para o ministério dele. Não tem explicação. Um moço que luta com depressão. É verdade, eu me trato disto. Não tenho vergonha de dizer. Me trato dessa doença e graças a Deus tenho melhorado. E Deus escolhe um camarada assim. Não tem explicação. Deus não escolhe na lógica humana, na racionalidade humana. Irmão amado, você pode ser poderosamente usado pelo Senhor, se deixar usar. Segundo lugar, comigo até aqui.
Quando eu falo aqui que luto com depressão, não estou sozinho. Esse é um dos males que tem atingido pastores. Nível de cobrança, de perfeição. Eu faço questão de dizer que eu sou humano, erro, esqueço, me equivoco. Tomo decisões muitas vezes que não são as melhores, mas eu prefiro ter a coragem de decidir ainda que errado do que ter a fraqueza de não decidir. O líder precisa ser coluna, firmeza, mas muitas vezes a gente decide errado. Da nossa humanidade. Não estou sozinho. Spurgeon lutava com depressão. John Bunyan lutava com depressão. E outros, muitos, que lutam com essa patologia. E graças a Deus hoje pelos recursos médicos que nos ajudam e minimizam as dores de um deprimido. Segundo lugar, Deus escolhe e usa uma pessoa pelo que Ele vê no coração. Samuel se equivocou. Talvez, irmãos, se em ficando vago o ministério desta igreja, e nos fosse apresentado um candidato com um perfil de que já esteve preso, de que não tinha boa aparência, de que tinha uma palavra dura, de que não era muito simpático na sua fala, talvez vocês dissessem, esse pastor não serve para nós. Mas assim era o apóstolo Paulo. Ninguém é escolhido por causa dos seus atributos físicos. O texto diz no verso 12 que Davi era ruivo. Os estudiosos sugerem que ele tinha uma pele típica daquela região, mas o cabelo avermelhado, belos olhos, de boa aparência, porque era a aparência de um adolescente. Golias, a aparência de Davi impressionava de um jeito, mas de outro colocava na impossibilidade, porque a Bíblia diz que quando Golias olhou para Davi, está aí no versículo de número 42 do capítulo 17, diz o texto que Davi olhou, que Golias olhou para Davi e o desprezou. O desprezou. Ou seja, não obstante ser ruivo e de boa aparência, o texto diz que Golias olhou para ele e olhou com desdém. Olhou como um competidor que não estava à sua altura. Mas lá no capítulo 16, no verso 7, nós aprendemos que Deus não vê o exterior, mas vê o coração. Coração, o conceito hebraico de coração, envolve emoções, vontade, intelecto e desejos. Coração é o que a pessoa é por dentro. Coração, só Deus pode ver. Só Deus pode ver para além do evidente. Só Deus pode ver na nossa intimidade. Eu não sei o que vai no seu coração, mas o conceito de coração tem a ver com essa dimensão íntima. Não é necessariamente o órgão pulsante que distribui sangue para o corpo, mas é o nosso interior. Nós até podemos dizer como os homens se parecem, mas Ele, Deus, é o único que pode dizer o que de fato nós somos. E o Senhor Deus disse para Samuel, não é Eliabe? Foi um puxão de orelha em Samuel. Em outras palavras,
Eu não me deixo mover pela aparência, mas eu olho para o coração. Lá naquela dimensão interior de cada um de nós, naquela dimensão das nossas fraquezas, da nossa impossibilidade, mas também do nosso desejo sincero de sermos usados pelo Senhor. Deus escolhe e usa pelo que Ele vê no coração. Entende isso? Fuja do inimigo e da armadilha de pensar que Deus usa o homem por conta da sua competência, da sua retórica, da sua inteligência. Há pessoas que têm uma inteligência extraordinária, têm uma memória fotográfica. Ah, como eu gostaria de ter uma memória fotográfica. Nessas alturas, alguns dos meus neurônios estão se aposentando. Mas eu sei que eu não estou sozinho. Como eu gostaria de ter uma memória fotográfica. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Descanso sabendo que Deus não usa por esses critérios. Ele vê o coração. Está aqui no texto. O Senhor, o homem olha para o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Isso é lindo demais. Lindo demais. Terceiro lugar. Como Deus escolhe e usa uma pessoa. Deus escolhe e usa uma pessoa com o que Ele mesmo já vinha fazendo na vida dessa pessoa. Eu li esse texto, irmãos, e achei fascinante, porque Samuel, verso 11, pergunta a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor. Onde é que está esse menor? Onde é que ele estava? Diz o texto: está apacentando ovelhas. Muitas vezes a gente passa por esse detalhe. Mas se nós formos descobrir como é que Davi apacentava ovelha antes de ser rei, nós vamos entender o valor desse menino cuidando de ovelhas. E este testemunho brota dos lábios de Davi. Se não, venha comigo no capítulo 17. Davi ouve aquele gigante, Golias, zombando o povo de Deus. E lá no capítulo 17 ele se apresenta, porque todos os homens estavam com medo. Você conhece a história. O gigante se levantava e zombava: não tem homem em Israel para vir brigar comigo. Tem gente que é sarado, mas vê uma barata, corre. Um rato, uma cobra. Por favor, não zombe de quem tem medo de barata. Todos os homens, soldados, guerreiros, estavam acovardados. E Davi então chega dizendo assim: mas que história é essa? O que está acontecendo? O verso 24 diz: todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e tremeram grandemente. Irmão, na hora da batalha a gente vê quem é que tem gana. Quem é que está ali para o olho do furacão. O texto diz: todo mundo fugiu.
E Davi começa a perguntar, dizendo: que é isso? Ele subiu para afrontar o exército de Israel, e ele se apresenta. Seus irmãos zombam dele, implicam com ele. Não posso nem fazer uma pergunta, verso 29, porque Davi estava querendo entender aquilo, não posso nem perguntar. Então, diz o texto, que Davi vai ao rei Saul, no verso 32, preste bem atenção. E é daqui que nós descobrimos a formação do rei de Israel, lá no pasto, lá cuidando das ovelhas. Diz o verso seguinte, versículo de número 32. Não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Primeira marca, coragem. Vamos pensar no adolescente de 15 anos, que luta desigual. Seria mais ou menos Rússia e Ucrânia, que luta desigual. Mas o menino tinha uma coragem. Teu servo vai, todo mundo tremendo, você viu no texto? Todo mundo acovardado, mas ele diz, teu servo vai. Primeira marca, coragem. E agora ele vai dizer assim, respondeu Saul, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Porém, Davi disse a Saul, agora observe, nós temos aqui um lampejo desse que Jessé disse, está lá pastoreando ovelhas. Verso 34, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, arrancava o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e o matava. Gente, Davi está dizendo assim, eu lá como pastor, se viesse um leão, eu segurava na barba do leão, e vamos falar de igual para igual. Que coisa, hein? Que coisa. Sendo formado lá no meio do rebanho, cuidando da ovelha, zelo, corajoso, zeloso, mas não para aí. O texto diz, onde é que eu parei? Onde é que está? 35. Verso 36, o teu servo matava assim o leão como o urso. Ou seja, Davi enfrentava um urso. Irmãos, a gente vê documentários sobre urso e dizem que se vier um urso, lá no Canadá tem muito urso, então a pessoa tem que se deitar e fingir-se de morta. Pensa em enfrentar um urso, uma patada do urso jogaria Davi longe. Pensa bem, um leão, né? Astuto, esse menino diz assim, eu pegava o leão pela barba, urso, sobremesa, sobremesa. Sabe o que é isso, irmãos? Sendo gerado lá no campo. Verso 37. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus escolhe e usa gente que
entende que já vem sendo formado por ele. Coragem, zelo, porque enfrentar um urso para proteger as ovelhas precisa de zelo. Enfrentar um leão para proteger o rebanho é zelo. E Deus viu isso lá no campo. Está entendendo o raciocínio? Quantos estão entendendo? Lá no campo Deus viu isso. E quando Davi vem, Jessé diz assim, tem um outro lá mais novo que está lá no campo, apacentando ovelha. Aí a gente vai compreender agora, irmãos, como é que era este apacentar de Davi. Um homem firme, um jovem firme, confiante no Senhor, porque ele diz assim, eu vou lutar contra Golias na minha força. Não, ele diz, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele vai me livrar das mãos desse incircunciso filisteu. Deus viu isso. E escolheu alguém que se deixou usar. Amém, igreja? Por fim, como Deus escolhe e usa alguém? Deus escolhe e usa uma pessoa, capacitando-a com o poder do Espírito do Senhor. Que texto lindo! Imagine aquela cena. Família toda reunida. Eliabe não foi, Samá não foi, os demais filhos de Jessé também não foram escolhidos. E agora vem aquele menino. Foi uma celebração familiar, foi uma unção dentro de casa, e diz o texto que Samuel tomou o vaso de azeite, verso 13, e ungiu no meio dos seus irmãos. Que cena! Aquele momento ali onde todos os que aparentavam foram preteridos e aquele que não aparentava foi escolhido. Imagine essa cena. E diz o texto que ele foi ungido. Agora olha o que diz o verso 13. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Samuel cumpriu a sua missão, se levantou e foi para Ramá. Foi deixando o moço ungido. Meus irmãos, a expressão que se refere aqui, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, se refere a uma capacitação do alto para o exercício de uma tarefa. Uma tarefa dada por Deus e que só será realizada com êxito com esta capacitação divina. Aquele moço chega como pastor de ovelhas e naquele dia recebeu uma unção de rei. Que coragem! Davi teve fraquezas. Davi cometeu equívocos. Mas Deus o escolheu, o capacitou e o usou poderosamente. Aí nós conseguimos compreender quando ele compõe o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. É a linguagem de quem pastoreava, cuidava de ovelhas. E foi com esta capacitação que Davi, no capítulo 17, enfrenta o Golias, o gigante Golias, quase 3 metros de altura. Não foi uma capacitação
que naquele momento ele adquiriu coragem, ele já havia provado ser corajoso, agora ele recebe a investidura, ele recebe a unção, de olhar para Golias, não de quem olha de baixo para cima, mas olhar Golias de quem olha nos olhos, e talvez de cima para baixo, não numa perspectiva física, mas do ponto de vista de guerra, de firmeza. E essa capacitação e coragem que Davi tinha, o fez olhar para Golias e dizer: você vem a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. E tem mais, Golias, o Senhor vai me dar a sua cabeça hoje aqui na minha mão. Sabe o que é isso, irmão? Pensa num adolescente fazendo isso, gente. Mas estava com uma investidura tremenda e poderosa. Foi por conta dessa investidura que Davi se fortaleceu contra os amalequitas. 1 Samuel 37. A Bíblia diz em 2 Samuel 5,10 que Davi se engrandecia cada vez mais, pois o Senhor era com ele. Quando Deus dá a sua unção, coisas extraordinárias acontecem. Nessa manhã, eu quero lhe encorajar a pensar que Deus quer usar você, é vocação do crente. Líder de célula, você pode ser poderosamente usado pelo Senhor. Seu ministério na igreja. Não ser usado é sinal de patologia, irmão querido, irmã querida.